Ácido fólico? Não sei. Nunca ouviu falar? Já ouvi falar, mas responder o que significa não. Eu não sei direito. Ai, não lembro mais. Melhor não responder. Já ouvi falar, mas não tenho noção do que é. Já ouvi falar, mas não sei para que serve. Não tenho noção. O que é ácido fólico? O ácido fólico, então ele faz parte das vitaminas do complexo B, ele é conhecido como vitamina B9, né? E ele tem um papel muito importante na questão imunológica. O nosso trabalho ele foi desenvolvido aqui na cidade de Porto Alegre, a gente fez com mulheres em idade fértil de 15 a 45 anos, né? O único empecilho é que a questionada não fosse grávida, que a gente pensa que as mulheres gestantes elas podem ter tido uma orientação a mais do médico ou da nutricionista em estar consumindo alimentos mais ricos em ácido fólico, então a gente deixou elas de lado nesse primeiro momento. E a nossa pesquisa, como que ela foi desenvolvida? A gente fez de base populacional, a gente entrevistou no centro da cidade 400 mulheres. A gente precisou do apoio de algumas indústrias que nos enviaram a quantidade de farinha de trigo nos seus alimentos, por exemplo, no pão fatiado. Então, quanto no pão fatiado branco tinha de farinha de trigo. E através disso, a gente, fazendo o cálculo, a gente conseguia chegar à quantidade de ácido fólico que tinha naquela fatia de pão e assim a gente foi reproduzindo ao longo de todo o questionário. Qual a importância do ácido fólico? Então, a deficiência do ácido fólico causa uma anemia chamada anemia megaloblástica, que é justamente pela deficiência dessa vitamina. A principal importância dessa vitamina é que ela ajuda a prevenir defeitos congênitos na gestação. Então, mulheres em idade fértil, principalmente de 15 a 45 anos, devem ter um consumo maior dessa vitamina, principalmente quando forem engravidar, justamente porque ela previne esses defeitos congênitos. Quais são esses defeitos congênitos? A anencefalia e a espinha bífida, que são problemas que afetam o sistema nervoso central do bebê. Ela atua no sistema nervoso central e na coluna vertebral, então tem que ser consumido bem no início da gestação. Tem muitas pesquisas que mostram que 50% das gestações não são planejadas, então as mulheres quando ficam sabendo já estão com 2 meses, 3 meses, que na verdade o ácido fólico não é tão efetivo quanto consumido no início da gestação. Qual é a dosagem de ácido fólico recomendada por dia? A recomendação que a gente tem de consumo de ácido fólico para as mulheres em idade fértil é de 400 microgramas dia. Para as mulheres gestantes, essa dosagem no início, principalmente em função dessa função do ácido fólico, ela é aumentada, em torno de 600 até 800 microgramas dia de ácido fólico. Como o organismo absorve o ácido fólico? O organismo, ele absorve pelo fígado, né? E aí ele tem um tempo de armazenamento em que ele fica contido lá, e à medida que vai precisando, ele vai liberando. O ácido fólico ele não tem efeito cumulativo, você tem a dosagem dele diária, se passar ou não, ele elimina, não deixa armazenado no organismo. Quais são as fontes do ácido fólico? Para ajudar nessa prevenção, então a gente utiliza 3 formas. Uma seria a suplementação, a fortificação com alimento rico em ácido fólico e o aumento de consumo do alimento rico em ácido fólico, né? Tem uma questão que é a função da biodisponibilidade, né, desse alimento no organismo. Então, quando
o alimento rico em ácido fólico que a gente consome, a gente não consegue absorver tudo. Normalmente é absorvido só 50%. Mais dos alimentos que a gente chama do folato sintético, que é esse que é acrescido nas farinhas e nesses alimentos fortificados, ele já tem um poder de biodisponibilidade de quase 100%. Então, a gente tem muito mais confiança nesses produtos que são fortificados do que propriamente nos alimentos ricos em ácido fólico. Que alimentos devo comer? Comer, 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 é o melhor para poder crescer. Comer, 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 é o melhor para poder crescer. Como é a regulamentação do ácido fólico no Brasil? E aqui no Brasil, a gente tem uma lei que foi promulgada em 13 de dezembro de 2002, também obrigando todos os fabricantes de trigo e milho a introduzirem o ácido fólico na farinha. Qual foi o resultado da pesquisa? A quantidade de alimentos ricos consumido pelas pessoas ficou em 220 microgramas. Então, o recomendado é 400. Então, o pessoal consome realmente baixa quantidade de alimentos ricos em ácido fólico. Mas, em compensação, a soma das duas, dos alimentos ricos em ácido fólico mais o folináceo, a gente chegou numa dosagem de 404 microgramas de consumo diário, né? Que, na verdade, a gente acabou vendo pela recomendação que é de 400, bateu, praticamente fechou. A classe média acabou ingerindo muito mais ácido fólico do que a classe mais alta, em função de eles ingerirem muita quantidade de pão, e derivados, cucas, bolos, e isso acabou elevando bastante a quantidade. Agora a gente parou num dilema, o que a gente vai fazer com esses 400, né? Como podemos aumentar o consumo de ácido fólico? Ou a gente deveria aumentar a quantidade de ácido fólico introduzido nas indústrias, né, de em vez de 650 microgramas passar para um valor um pouco maior, de forma que as pessoas possam ingerir um pouco mais de ácido fólico para ter uma margem de segurança maior. Ou a gente conscientizar a população da importância dessa vitamina, fazer com que as pessoas procurem mais esses alimentos e consumam mais os alimentos ricos em farináceos. Qual é a importância dessa pesquisa? Eu acho que esse trabalho vai ser de grande importância para impulsionar outros estudos, para a gente poder comparar os resultados e ver se realmente bate essa quantidade que eu encontrei com outros trabalhos, que seria bem importante. Porque até então a comparação que a gente tem é com trabalhos fora do Brasil, né? Estados Unidos, Canadá, Finlândia, esses trabalhos que a gente está tendo como comparação e que, na verdade, o hábito alimentar deles é muito diferente dos nossos, né? O consumo médio de ácido fólico é em torno de 600, 800, o médio, claro que com a fortificação. Então, tu vê que a diferença é muito grande dos nossos 400, que bate muito, assim, junto com a recomendação, né? E que eu acho que é isso que a gente tem que rever.